Nessa aula iremos falar sobre o conjunto das partes. Na aula sobre subconjuntos, vimos que parte é um sinônimo de subconjunto. Então, quando falamos de parte de um conjunto, é o mesmo que subconjunto de um conjunto. Então, onde eu escrevi conjunto das partes, a gente poderia ler também conjunto dos subconjuntos, ok? Um outro nome que se dá também para esse conjunto, não é muito comum, mas pode ser utilizado, é o nome conjunto potência, certo? Então vamos, antes de definir o conjunto das partes, vamos anotar essas observações. Então, pode ser chamado de conjunto das partes, como eu estou denominando. Então, pode ser conjunto das partes. Aí, como parte é um sinônimo de subconjunto, a gente pode também chamar de conjunto dos subconjuntos. Ou como eu acabei de mencionar, eu posso denominar de conjunto potência, certo? Não é um nome muito comum chamar de conjunto potência, mas como existe esse nome, aí é bom a gente saber, né? A gente conhecer que ele pode ser também chamado dessa forma. Tá? Então, o conjunto das partes tem esses três nomes. Agora vamos definir. Primeiro, como é um conjunto, a gente vai escolher uma notação para representar esse conjunto. Aí, como o nome é conjunto das partes, eu vou usar a letra P, ok? Para representá-lo, eu vou utilizar a letra P. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que A é um conjunto qualquer. Então, seja A um conjunto. Aí eu quero definir o conjunto das partes de A, ou o conjunto dos subconjuntos de A, ou o conjunto potência de A, ok? Como o nome é conjunto dos subconjuntos, qual seria a ideia para definir esse conjunto? Imagina um conjunto A, conforme eu estou supondo aqui, e agora vamos tentar imaginar todos os subconjuntos que o A admite, certo? Isso vai depender, a quantidade de subconjuntos que ele vai ter, vai depender da quantidade de elementos que ele possui. Aí, nesse caso, se A for um conjunto, tá? Ele vai ter uma certa quantidade de subconjuntos. Agora, imagina uma lista com todos esses subconjuntos. Agora, suponha que eu pegue essa lista de subconjuntos e coloque entre chave. O que é que eu acabei de construir? Eu acabei de construir o conjunto dos subconjuntos de A, isto é, um conjunto cujos elementos são os subconjuntos do A, tá ok? Então, a notação, como eu disse que vou utilizar, né, vai ser a letra P. E aí, para indicar o conjunto das partes de A, eu vou representar por P de A, ok? Então, se A for um conjunto, eu vou representar o conjunto das partes de A dessa maneira. Aí, definindo, como ele é um conjunto, eu começo abrindo chave. E aí, vamos definir por uma propriedade característica. Eu vou dizer que ele é formado por todo X, tal que esse X é subconjunto do A. E para dizer que esse X é subconjunto do A, basta eu dizer que o X está contido em A. Então, quando eu defino um conjunto dessa forma, usando essa propriedade, eu estou dizendo que os elementos dele são conjuntos, tais que esses conjuntos são subconjuntos do A. Isto é, eu acabei de construir o conjunto cujos elementos são os subconjuntos do A, ou então as partes de A. Daí o nome conjunto das partes ou conjunto dos subconjuntos, certo? Eu vou exemplificar para que fique mais claro, mas antes disso eu vou mostrar uma segunda notação que a gente tem
para representar o conjunto. Então, ao invés de P de A, você também pode utilizar a seguinte notação: o 2, o numeral 2 com o nome do conjunto em cima, ok? Aí isso é uma notação que também existe em alguns livros para indicar o conjunto das partes de A. Seria o mesmo conjunto. Então o 2 com o A colocado como expoente vai representar o conjunto dos X, tal que X é subconjunto de A. Isto é, o conjunto dos subconjuntos de A ou o conjunto das partes de A. Então, formalmente, essa é a definição. Aí, para esclarecer mais, né, essa ideia de conjunto das partes, vamos ver alguns exemplos. Suponha que eu comece com um conjunto vazio. Suponha que o A, ele é o conjunto vazio, certo? Ou seja, ele é um conjunto que não possui elemento. Aí eu quero agora fazer a lista dos subconjuntos de A, ou seja, a lista das partes de A. Ora, como ele é o vazio, né? E a gente viu lá quando estudou a relação de inclusão, que o vazio ele está contido em qualquer conjunto, inclusive nele mesmo. Então, o único subconjunto, a única parte que ele vai admitir é o próprio conjunto vazio, certo? Então, nesse caso, ok? O único subconjunto que o conjunto vazio admite é ele mesmo. Aí, quando eu fiz isso, eu só escrevi a lista dos subconjuntos de A, ou seja, do vazio. Agora, quando eu pego essa lista e coloco entre chave, eu acabei de construir um conjunto. Eu construí um conjunto cujo elemento é o conjunto vazio, cujo elemento é o subconjunto de A. E esse conjunto a gente acabou de denominar na definição de conjunto das partes de A e a gente acabou de representar por P de A, ok? Então esse é o conjunto das partes do vazio, né? Só vai ter esse elemento lá, que é o próprio conjunto vazio, ok? Vamos continuar com nossos exemplos aqui. Suponha agora que o A seja um conjunto unitário. Ou seja, vamos imaginar que o A ele é formado pela letra A minúscula, certo? Aí se eu fizer a lista dos subconjuntos de A, eu vou ter o quê? Eu vou ter o conjunto vazio, que ele é sempre subconjunto, e eu vou ter o próprio conjunto A. Aí nesse caso aqui, a gente vai ter esses dois conjuntos fazendo parte da lista dos subconjuntos de A, né? Só dá para montar esses dois porque o A só tem um elemento. Aí quando eu pego essa lista e coloco entre chave, o que é que eu acabei de construir? Acabei de construir o conjunto das partes de A, que a gente vem denominando por P de A, ok? Aí, nesse caso, o conjunto das partes de A só tem dois elementos, o conjunto vazio e o conjunto formado pela letra A. Isso aconteceu por quê? Porque com um elemento, A tendo apenas um elemento, a gente só consegue construir esses dois. Vamos a um terceiro exemplo, exemplo C. Suponha agora que o A tenha dois elementos, o A e o B, ok? Aí agora dá para construir bem mais subconjuntos, né? A gente teria o conjunto vazio, a gente vai ter os unitários formados por A e B, e vai ter o próprio conjunto formado pelos dois elementos num conjunto só, certo? Então eu tenho agora 4 subconjuntos, só que isso aqui é uma lista de subconjuntos, é a lista das partes de A. Se eu pegar essa lista de partes e colocar entre chave, aí eu acabei de construir o quê? O conjunto das partes de A, que a gente vem denominando por P de A, ok? Antes de fazer o próximo exemplo, eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes aqui. O conjunto das partes, ele nunca é vazio,
ok? Por quê? Porque o caso crítico ocorre quando o menor P de A que a gente obtém, ou seja, aquele que tem a menor quantidade de elementos, ocorre quando A é um conjunto vazio. E aí ele tem um elemento que é esse conjunto vazio aqui, ó. Ou seja, o P de A, no mínimo, ele vai ter um elemento, ok? Ele nunca vai ser vazio. Observe aqui que considerando o A vazio, ele tem um elemento. Considerando o A unitário, ele passa a ter 2 elementos. Considerando o A com 2 elementos, ele passa a ter 4 elementos no conjunto das partes. Então, isso mostra que ele nunca é vazio, ok? Então, vamos anotar esses detalhes aqui por enquanto, certo? Antes da gente prosseguir com o próximo exemplo. Então, P de A nunca é vazio. Ele sempre vai ter elemento, ok? Outro detalhe é que o A, o próprio conjunto A, ele é elemento de P de A, ok? Nesse caso aqui, ó, o conjunto A que é vazio, ele aparece aqui entre chave. Tudo que aparecer entre chave é elemento do conjunto. Aí, nesse caso, o vazio ele é elemento de P de A. O mesmo acontece aqui, ó. O A sendo o conjunto unitário formado pela letra A, ele aparece aqui como um elemento, ó. Então, ele é elemento de P de A. Então, o A, esse caso aqui que ele tem 2 elementos, ó, ele aparece aqui no final. Então, o conjunto, ele sempre vai ser elemento do conjunto das partes. E como vazio, outro cara é o vazio, certo? Como o vazio é subconjunto ou é parte de qualquer conjunto, então o vazio ele sempre vai aparecer no P de A. Observe que em todos os P de A, o vazio apareceu como elemento. Aqui ele é elemento, aqui é elemento e aqui também é elemento. Ok? Então a gente nota que o vazio ele é elemento de P de A. E na nossa primeira aula de conjunto ficou estabelecido que quando o cara é elemento do conjunto, a gente usa a relação de pertinência. Então aqui a gente pode dizer que o vazio pertence a P de A. Outro elemento que sempre apareceu foi o próprio A, né? Então o conjunto A, ele também é elemento do conjunto das partes de A. Entendam, ele não vai ser elemento dele mesmo, mas ele é elemento do conjunto de suas partes, ok? Então, isso são algumas observações que a gente pode fazer a respeito desses exemplos aí. E agora, observando um último exemplo, imagina agora que o A possua os elementos A, B e C. Aí vamos fazer agora a lista de todos os subconjuntos de A, com o A tendo 3 elementos. Então, teríamos o vazio, os unitários, formado por A, B e C, ok? A gente vai ter as duplas, formados por A e B, A e C e B e C, e a gente vai ter o próprio conjunto, no caso formado por A, B e C. Então aqui você nota que se você contar, você tem 8 subconjuntos, que é o total de subconjuntos que o A admite. Mas se eu deixar simplesmente assim, isso é só uma lista dos subconjuntos do A, ok? Agora, se eu pego essa lista e coloco entre chave, eu acabei de construir um conjunto cujos elementos são as partes de A, são os subconjuntos de A. Ou seja, eu acabei de construir o conjunto das partes de A, que a gente vem denominando de P de A. E aqui eu volto a mencionar aquelas observações, ó, que o vazio ele vai ser elemento de P de A, certo? Sempre aparece o vazio. E o A apareceu aqui, ó. O conjunto A, que é formado por A, B e C, ele apareceu aqui no final. Então, o A ele é elemento de P de A. Então, mais uma vez,
Note que o vazio, ele é elemento, para dizer que é elemento é só usar o símbolo de pertence ou pertinência. O vazio é elemento de P de A, e a gente observa também que o A, ele é elemento de P de A, ok?